A graça e a paz, meus amados irmãos, vamos ao nosso curso básico em teologia. A teologia, a doutrina de Deus. Vamos falar sobre a classificação da teologia, a origem do termo teologia, a importância da teologia, o objetivo principal da teologia, a existência de Deus, os atributos de Deus, a Santíssima Trindade. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia. O termo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto por duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa ciência ou tratado. A teologia estuda o seguinte sobre Deus: sua personalidade, seus atributos naturais e morais, sua existência, sua eternidade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua espiritualidade, sua imutabilidade, seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade e trindade. E tudo mais que a teologia pode nos revelar acerca de Deus. Embora não encontremos nas Escrituras Sagradas a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter. Algumas definições sobre o termo. O termo teologia vem do grego, como foi falado, theos, Deus, logos, estudo, discurso ou raciocínio. Assim, essa palavra indica o estudo das coisas relativas a Deus, a sua natureza, obras e relações com os homens, etc. A teologia é definida como simplicidade, é o estudo de Deus em seu relacionamento com tudo quanto Ele criou. O corpo de doutrina acerca de Deus, incluindo os seus atributos e suas relações com os homens, especialmente aquele corpo de doutrina estabelecido por algumas igrejas ou grupos religiosos em particular. É aquela ciência que trata da existência, do caráter e dos atributos de Deus. De que se trata a teologia? De Deus, é claro. E tudo o que se refere a Ele, isto é, o mundo, o universo, a criação, a salvação e tudo mais. A teologia é um resumo e explicação do conteúdo das revelações que Deus faz de si mesmo. Deus revela a verdade em diversas esferas. Na natureza universal, na constituição da humanidade, na história das nossas raças, nas escrituras sagradas, mas acima de tudo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a definição da palavra teólogo? O teólogo é aquele que estuda teologia. A pessoa que sabe teologia e que escreve sobre ciência. É o perito em teologia, é o especialista nas coisas de Deus. O teólogo precisa evitar as tentações de dar as próprias especulações e autoridade da Bíblia. Esse profissional com formação superior ou livre de teologia terá os seguintes desafios pela frente: administrar, planejar, organizar e controlar o funcionamento das instituições sobre a responsabilidade visando fomentar conhecimento teológico, compartilhar, ajudar, que auxilie os membros da comunidade no exercício dos seus direitos fundamentais e civis, orientar as famílias no contexto da valorização e da dignidade humana e da solidariedade social, incentivar os jovens adolescentes na busca da formação intelectual, técnica e tecnológica, cooperar com as autoridades constituídas nas atividades que visem a erradicação da pobreza, miséria, em busca do desenvolvimento social nacional.
A sua área de atuação é desenvolver a atividade prática pertinente ao campo teológico. A tarefa teórica de pesquisa científica, teológica, social é de fato religioso. A prática da docência, tanto para o nível público como para o nível privado, caso por sua respectiva habilitação pedagógica. Praticar a crítica teológica em conformidade com a rigorosa técnica de exegese e hermenêutica, uma das nossas disciplinas. Cooperar com os órgãos públicos na tarefa de prestação da cidadania e do bem-estar para a comunidade. Assessorar ONGs e instituições eclesiásticas em atividades socioespirituais. Atualmente, tanto as instituições públicas como privadas têm sido cada vez mais constantes as solicitações de teólogos em conselhos e grupos de pesquisas e trabalho para reflexão de temas de atualidade e auxílio na busca de soluções alternativas para os graves problemas sociais da humanidade. A teologia ela é envolvida com Deus, o homem e a religião, e por isso tem várias divisões. A teologia está classificada em 5 principais ramos. A teologia exegética. Este é o ramo da teologia que procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, mostrando a arte de interpretar as línguas originais, em que foi escrito a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação, como no caso da hermenêutica sagrada. 2. Teologia histórica. Este ramo da teologia traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária envolvendo o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo. 3. Teologia dogmática. Este é o ramo da teologia que estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia calvinista, a luterana e outras mais. 4. Teologia bíblica. Este ramo da teologia traça o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia e descreve a maneira que cada escritor apresenta as doutrinas importantes, como, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, a teologia do Pentateuco. 5. Teologia sistemática. Este ramo da teologia, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas diferentes, como, por exemplo, teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, paracletologia, doutrina do Espírito Santo, bibliologia, doutrina da Bíblia, angelologia, doutrina dos anjos, antropologia, doutrina do homem, armatiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja e escatologia, doutrina das últimas coisas. De acordo com o teólogo William Henry Thomas, a teologia é a expressa técnica de revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-lo em um corpo de ensinamento. A origem do termo teologia. O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo à República, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional em oposição à compreensão literária própria da poesia. Tal como era conduzida pelos seus contemporâneos, mais tarde Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões com 2 significados. Teologia como um ramo fundamental da filosofia, também chamado de filosofia primeira ou ciência dos primeiros
princípios, mais tarde chamando de metafísica por seus seguidores. 2. A teologia como denominação do pensamento mitológico imediatamente anterior à filosofia. A teologia protestante do suíço Karl Barth define a teologia como falar a partir de Deus. A importância da teologia, do estudo de Deus, que já foi classificada no passado como a rainha das matérias universitárias, por pesquisar e estudar sobre o maior de todo o mistério do universo, Deus. E é também por ser um dos mais antigos cursos universitários da história. Aliás, as primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos: teologia, filosofia, direito. Hoje, com a extrema secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica, por suas associações com a religião e pelo fato de ir contra todos os argumentos e teorias científicas acerca da origem do homem e do universo. Como a teoria da evolução, teoria do Big Bang e tantas outras teorias, eles previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado da pauta. Todavia, apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem jamais sairá da mente humana. Ele sempre será o assunto principal do mundo. Os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência. Os teólogos estão cada vez mais se tornando fonte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. O próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão e o programa de debate em rádio nas redes sociais e nos demais meios de comunicação para responder questões de moralidade, ética e fé. Daí a necessidade de cada cristão ou obreiro da seara, do mestre, ter pelo menos um conhecimento básico em teologia. E qual é o objetivo principal da teologia? É fazer o homem, a mulher, entender o maior mistério do universo, Deus. A pergunta que Pilatos fez a Jesus é uma pergunta que não se cala, que é a verdade, em João 18:38. Tanto os filósofos como os teólogos tentam explicar Deus. Para os filósofos grego Platão, ele é o começo, meio e fim de todas as coisas. É a metade ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas. Eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito. Começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza e especialmente por causa de todo o bem. Essa descrição ela foi aceita por muitos teólogos. Para o grande teólogo cristão Anselmo de Cantuária, o pai da escolástica, Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele existe antes, durante e depois de todas as coisas. Pois ele criou tudo, mantém tudo e permanece eterno e permanecerá eterno e imutável depois de todas as coisas tiverem seu fim. Em tudo se pode notar Deus, pois em cada criatura está uma inscrição do seu Criador. Ele criou todas as coisas existentes, as nossas realidades sensíveis e também aquela que
nossa limitação sensitiva não é capaz de perceber, mas somente sofre suas consequências. Tu estás inteiro por toda a parte e a tua eternidade é inteira e imperecível. Tu estás de maneira tal fora do espaço que não há em ti nem meio, nem metade, nem parte alguma. Tu és misericordioso porque és sumamente bom porque és sumamente justo. Deve-se admitir que és verdadeiramente misericordioso porque és sumamente justo. Portanto, tu és justo conforme a tua palavra. O Deus justo e benigno, tanto ao castigar como ao perdoar. Tu não és apenas aquilo de que não é possível pensar nada maior que és. Também tão grande que superas a nossa possibilidade de pensar-te. Já dizia o profeta Isaías: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45:15. E em Isaías 57:15, o próprio Deus dá a definição de si mesmo, dizendo: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito e também como o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus revela a sua transcendência e a sua iminência. Ele é Deus que transcende a tudo que está acima de tudo. Porém, é um Deus iminente, o qual está perto da sua criação e mora também dentro do coração das pessoas contritas. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras que não tece argumento para afirmá-la ou comprová-la. A Bíblia já inicia apresentando a realidade da existência de Deus, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus não precisa que o homem creia que ele existe para poder existir. Independentemente do homem crer ou não crer na existência de Deus, ele existe. Nossa principal base para crer na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu, que nega a existência de Deus, nem aos agnósticos, que nega a possibilidade de crer ou não na existência de Deus, nem para os incrédulos, que rejeitam a revelação de Deus. Definir exatamente quem é Deus não é algo que pode ser feito meramente por palavras. Se não houvesse uma revelação, acima de tudo, o próprio Deus ao homem, nunca iríamos compreender. Acreditando ou não na existência de Deus, o homem necessita do Senhor para compreender a si mesmo. Eis a questão que definirá o nosso destino eterno. A definição básica que os dicionários bíblicos dão sobre Deus é esta: Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, supremo, criador e conservador do universo. Algumas teorias sobre a existência de Deus que pensa sobre, difundiram através da história, existindo até hoje adeptos dessas teorias. O ateísmo se define hoje como um movimento humanista radical que nega a existência de Deus. O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir o universo material. A existência de Deus porque Deus, sendo espírito, não pertence à categoria de matéria e, portanto, não pode ser descoberta por investigações meramente naturais ou humanas. Entretanto, a Bíblia mostra que o universo material proclama a glória de Deus. Salmo 119:1.
A crença na existência de Deus é universal. Nunca existirão povos ateus. Ficou provado, tanto pela história como pela arqueologia, que nunca se encontrou tribo ou nação que não tenha alguma noção sobre o Ser Supremo. Um Deus que, através de suas religiões, procura se aproximar-se dele e agradar-lhe por meio de sacrifício, às vezes até de sangue. O moralista e historiador grego Plutarco, no ano de 45 a 125 d.C., costumava dizer o seguinte: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásio, sem leis, sem moeda, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramento, sem ritos religiosos, sem sacrifício, jamais foi encontrado. Politeísmo é conhecido como um culto de muitos deuses. Era característico das religiões antigas, mas até hoje é praticado entre muitos povos e nações, principalmente na Índia, onde se acredita que existem 13 milhões de deuses. Baseia-se no politeísmo, na ideia de que o universo é governado não só por um, e sim por muitas forças, de maneira que há um Deus na água, um Deus do fogo, um Deus em cada animal, um Deus em cada pássaro, em cada montanha, etc. O apóstolo Paulo descreve como surgiu o politeísmo, dizendo: e mudarão a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 23. A palavra de Deus derruba totalmente essa teoria, dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Efésios 4, 6. Panteísmo é proveniente de duas palavras gregas, que significa tudo é Deus, em um sistema de pensamento que confunde Deus e natureza e o identifica com o universo, árvores, pedras, terra, água, etc. O apóstolo Paulo também descreve como surgiu o panteísmo, dizendo: pois mudarão a verdade de Deus em mentira, e honrarão e servirão mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém? Romanos 1, 25. A Bíblia afirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento renuncia à obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Portanto, a natureza apenas expressa a glória de Deus. Deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que, depois da criação, Deus abandonou o mundo e entregou-o para ser governado pelas leis naturais. A Bíblia condena totalmente essa teoria, dizendo: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e se encurva para ver o que está nos céus e na terra, que é do pó levanta o pequeno e no monturo ergue o necessitado para fazer assentar os príncipes. Sim, os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vê isso em Salmo 113, do verso 4 ao 9. Esse texto revela transcendência e iminência de Deus. Como transcendente, Deus é excelso acima de tudo, porém, como iminente, ele se inclina para observar a sua criação e interfere no dia a dia das pessoas, exaltando o humilde, fazendo até a mulher estéril se alegre como mãe de filhos.
Agnosticismo, proveniente do termo grego que tem o sentido de não conhecer. Esse sistema de ensino tem por objetivo negar a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar infinito, afirma o agnóstico. A Bíblia refuta totalmente essa teoria, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3. Portanto, o conhecimento de Deus é progressivo. Monoteísmo é uma crença de que existe um Deus que criou todas as coisas e sustenta pela sua palavra todo o universo. Hebreus 1, verso de 1 ao 3. Ele é o oposto do politeísmo e defende o culto verdadeiro de adoração a um Deus. É defendido pelo judaísmo e pelas duas maiores religiões do planeta, o cristianismo e o islamismo. A Bíblia apoia claramente esta doutrina, dizendo: todavia, para nós há um Deus, o Pai, de quem tudo o que nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8, verso 6. O próprio Deus confirma esta doutrina, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou e não há outro. Isaías 45, 22. Entramos nos atributos de Deus, que são aquelas características essenciais, permanentes e distintivas, que podem ser afirmadas a seu respeito do seu ser. Os atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza, que condicionam o seu caráter. Os teólogos têm feito muitas tentativas para classificar os atributos de Deus. Esses atributos que são classificados como naturais e morais. Os naturais são todos aqueles que pertencem à sua existência como espírito infinito e racional. Enquanto os morais são os que adicionam que lhe pertencem como um espírito infinito e justo. Sobre os naturais, falamos sobre eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência e onipresença. Vamos descrever cada um deles. Eternidade. A eternidade de Deus é a duração infinita, sem começo, sem fim. Deus não tem princípio e não tem fim. Jó 36, 26. Ele conhece os acontecimentos presentes, contudo, o passado, presente e o futuro são igualmente conhecidos por ele. Para nós, os acontecimentos ocorrem um a um, mas Deus vê todos os acontecimentos como um todo ligado, como se fosse um único acontecimento. Moisés escreveu sobre a eternidade de Deus, dizendo: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Sobre sua imutabilidade. A imutabilidade não admite a possibilidade de mudança e nem sombra de variação. Na qualidade de ser infinito, absoluto, independente e eterno, Deus está acima de possibilidades de mudança e variações. O apóstolo Tiago escreveu sobre a imutabilidade de Deus, dizendo: toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Tiago 1,17.
O Senhor também falou a sua imutabilidade através do profeta Malaquias, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, o filho de Jacó, não sois consumido. Malaquias 3:6. Onisciência. A onisciência de Deus é um termo teológico que se refere ao conhecimento e sabedoria infinitos de Deus e a sua capacidade de conhecer perfeitamente todas as coisas. Calvino definiu a onisciência como aquele atributo mediante o qual Deus conhece a si mesmo e todas as outras coisas. Em um só e simplício ato eterno. Davi escreveu sobre a onisciência de Deus dizendo: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra de minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta, e não posso atingir. Salmo 139, do verso 2 ao verso 6. Onipotência é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus. Davi também escreveu sobre a onipotência de Deus, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Salmo 145, 3. O próprio Deus revelou para Abraão a sua onipotência, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. Jesus também revelou a onipotência de Deus, dizendo: mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, verso 26. Onipresença é um termo teológico que se refere à natureza ilimitada de Deus, a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi escreveu sobre a onipresença de Deus, dizendo: para onde eu irei o teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu está aí. Se fizer no céu ou a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, além da tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo, de que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz na roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versículo 7 ao 12. O escritor da carta de Hebreus escreve sobre a onipresença de Deus, dizendo: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas nuas e patentes aos olhos daquele com que temos a tratar. Hebreus 4:13. Agora, sobre os atributos morais, se retrata da santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Sobre santidade, é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e de caráter moral. A santidade de Deus poderia chamar também de atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. É rocha, não há nenhum como o nosso Deus. 1 Samuel 2, verso 3. Os seres viventes proclamam dia e noite a santidade de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Os serafins também fazem isso, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 3. Sobre retidão, é a imposição de leis e existências e exigências retas, podendo ser chamado de santidade legislativa. Nesse atributo, vemos revelado o empenho de Deus pela santidade que sempre o impele a fazer e a exigir o que é reto. Vemos isso em Salmo 145, verso 17 e também em Salmo 116, verso 5. Todos os requisitos exigidos por Deus ao homem são absolutamente retos em seu caráter. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, dizendo: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 25, verso 8. Sobre justiça, é a execução das penalidades impostas por suas leis. Essas podem ser chamadas de santidade judicial. Neste atributo, vemos revelado o seu ódio contra o pecado, sua indignação tal que, livre de toda paixão e capricho, sempre o impede a ser justo e a exigir o que é justo. Sofonias 3:5 e também Deuteronômio 32, verso 4. Todos os tratos de Deus com os homens se baseiam na justiça absoluta. A Bíblia fala da retidão e justiça de Deus, dizendo: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos sem retidão. Salmo 9, verso 8. Sobre o amor. É aquele atributo de Deus pelo qual se inclina a buscar os melhores interesses das suas criaturas. João 3,16, Mateus 5, versos 44 ao 45. O cristianismo é realmente a única religião que exige o ser supremo como amor. A gente vê isso em 1 João 4,8. Os deuses dos pagãos são irracessíveis e odiosos, que necessitam ser constantemente apaziguados. Não é assim? Não é assim o nosso Deus. Seu amor, qual ponte, transpõe o abismo do tempo, permanece firme sobre as mais pesadas pressões. As pressões e o peso do pecado do homem não têm quebrado a ponte do amor, que se reflete à longanimidade de Deus. Paulo escreve sobre a demonstração prática do amor de Deus pelos pecados, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Sobre misericórdia, é aquele princípio e qualidade que descreve sua disposição e ação em relação aos pecaminosos e sofredores, sustando penalidades merecidas e aliviando os angustiados. A Bíblia fala da eternidade da misericórdia de Deus, dizendo: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, 17. Com base nisso, o profeta Jeremias descreve a infinita misericórdia do Senhor, dizendo: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela sua misericórdia, que não tem fim. Não são cada manhã grande a tua fidelidade? Lamentações 3, o verso 22 e o 23. Sobre a graça. A graça de Deus é um favor não merecido, contrário ao merecimento, mediante o qual as penalidades merecidas e consequentes é suspensa de todas as bênçãos positivas que são concedidas ao crente arrependido. O salmista Davi descreve tão bem a plenitude da graça de Deus, dizendo: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, é piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Salmo 86, verso 15. O apóstolo Paulo também escreve sobre a extensão da graça de Deus, dizendo: porque a graça de Deus
se não há manifestação trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 1. A Santíssima Trindade. A Bíblia afirma de forma categórica as suas palavras, as suas páginas, há um só Deus, 1 Coríntios 8, 6 e Efésios 4, 6. Entretanto, esse Deus único se manifesta em três pessoas distintas: o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. E vemos isso em Mateus 29, verso 19. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, mas foi primeiramente empregada por Tertuliano, um dos mais importantes teólogos do período patrístico, para descrever o que as Escrituras ensinam sobre a natureza do Deus Trino. A Bíblia afirma que o único Deus verdadeiro existe como uma Trindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas que formam uma única divindade são distinguíveis uma das outras, na mesma natureza, na mesma essência, e se relacionam entre si com uma comunhão ininterrupta. A Trindade é uma comunhão eterna que já existe muito tempo antes de todas as coisas, portanto, não há uma invenção de Tertuliano. Ele apenas usou a primeira vez o termo Trindade. A doutrina da Trindade existe para descrever a plenitude da divindade que se fundamenta na tríplice manifestação de Deus, nos eventos narrados no Antigo e no Novo Testamento. Desde a criação, observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. A criação do homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Da confusão das línguas, eia desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendas a língua do outro. Em Gênesis 11, 7. Na visão de Isaías, quando no seu chamamento, lemos que Deus perguntou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Estas citações do Antigo Testamento definem mais de uma pessoa da Trindade presente em ação. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade é claramente explícita nas seguintes ocasiões: a tríplice manifestação divina e é evidenciada por ocasião do batismo de Jesus, em Mateus 3, versos 16 a 17. Pela menção das três pessoas da Trindade na grande ordenança de Jesus acerca do batismo dos salvos, em Mateus 28, 19. Na referência das três pessoas da Trindade na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. Pela menção das três pessoas divinas do ensino de Cristo e Paulo em várias outras passagens do Novo Testamento que revelam claramente a doutrina da Trindade. A Santíssima Trindade não é três deuses, como ensina a teoria conhecida como triteísmo. A Trindade não é três manifestações de uma só pessoa, como ensina a teoria conhecida como sabelianismo. A Trindade também não é três elementos essenciais de um Deus, como ensina a teoria conhecida como Swedenborgianismo. Entretanto, qual é a doutrina correta que define Trindade? O credo atanasiano define muito bem a Santíssima Trindade, dizendo: adoramos um só Deus em Trindade e uma Trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância. A Trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e inseparáveis dentro de um único ser, de ser uma única substância e essência. Em 1 Coríntios 12, 4 ao 6, Paulo distingue de forma clara as três pessoas da Trindade, dizendo: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
E em Efésios 4, de 4 a 6, Paulo ainda reforça o argumento dizendo: há um só Deus e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Em João 17,3, o Senhor Jesus Cristo nos deu um resumo de toda a teologia cristã, dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém, meus irmãos? A graça e a paz. Essa foi nossa primeira disciplina. Que Deus nos abençoe até a segunda disciplina. Amém.